Às 4h37 da madrugada de 6 de março de 2001, num quarto de hospital em São Paulo, um homem de 70 anos encara o teto branco como se fosse um campo de batalha. O monitor apita num ritmo que parece mais um cronômetro do que um sinal de vida. Os médicos cochicham. A próxima cirurgia é arriscada, o corpo está exausto, o tempo está acabando. Ele sabe. Cada minuto agora pesa como uma eleição inteira. E, ainda assim, em vez de pensar na morte, ele pensa em algo muito específico. Uma rua de terra em Santos, o cheiro de maresia. E um garoto magro, teimoso, correndo descalço. Esse homem é Mário Covas Júnior. Para uns, o governador linha dura que não fazia concessões nem aos aliados. Para outros, o político honesto até o fim, que preferia perder uma eleição a fazer acordo sujo. Para todos, um nome impossível de separar da história de São Paulo. Mas antes de chegar àquele leito de hospital, antes de enfrentar, até o último fôlego, o adversário mais implacável de todos. O tempo, ele passou décadas duelando com um outro tipo de inimigo. Rivais políticos que pareciam ter nascido só para tentar impedi-lo de chegar lá. O mais famoso deles tinha rosto, nome e sobrenome. Paulo Maluf. O homem do sorriso fácil, dos comícios grandiosos, da máquina política poderosa, o oposto perfeito de Covas, onde um prometia obras vistosas, o outro falava em contas públicas e responsabilidade, onde um distribuía favores, o outro recusava o toma lá da cá. Era como assistir a um confronto permanente entre duas visões de Brasil. E o placar nunca estava decidido. Mas nada disso era visível naquele começo, naquele porto barulhento de Santos de 1930, quando tudo se inicia. Imagine Santos nos anos 30. Navios entrando e saindo carregados de café, estivadores gritando, o cheiro pesado de óleo misturado à brisa do mar. No meio dessa confusão, no dia 21 de abril de 1930, nasce um menino de família modesta, descendente de italianos, em uma casa simples. Dão-lhe o nome do pai, Mário. Ele será o Júnior, mas, ao longo da vida, ninguém ousará tratá-lo como alguém menor. A infância de Mário Covas é feita de contrastes. De um lado, a precariedade material de uma família que precisa contar centavos. De outro, uma educação rígida, quase militar, em que palavras como trabalho, vergonha na cara e honestidade parecem ser repetidas à exaustão. Seu pai, também chamado Mário, é severo, exigente, pouco dado à ternura. Sua mãe, Arminda, é o porto seguro emocional, a que o defende dos excessos do pai, mas nunca o impede de aprender na marra. Santos é, ao mesmo tempo, escola de vida e vitrine de injustiças. Desde cedo, o pequeno Mário vê a desigualdade de perto. Meninos da idade dele carregando sacos pesados no cais. Homens se destruindo, em jornadas extenuantes, enquanto no alto dos morros, mansões com janelas enormes parecem observar tudo com frieza. Aquele cenário grava uma marca em sua personalidade. Uma indignação silenciosa, que ainda não sabe se transformar em discurso, mas já sabe reconhecer o que é certo e o que é inaceitável. É também em Santos que ele descobre seu primeiro campo de batalha. A escola. Mário é inteligente, rápido de raciocínio, mas tem um defeito perigoso para quem quer sobreviver em um mundo autoritário. Não aceita ordens cegamente. Questiona. Pergunta por quê. Quando o esperado é só sim, senhor, arruma problemas com professores, compra brigas que poderiam ser evitadas, e mesmo assim, é sempre aquele aluno que todos lembram. Não pelo carinho, mas pela força. Teimoso é a palavra que mais o acompanha. E teimosia, na política, é quase sinônimo de sobrevivência. A juventude de Mário acontece em um Brasil em chamas. Ele cresce sob a sombra do Estado Novo de Getúlio Vargas. Vê de longe o barulho da Segunda Guerra Mundial. Percebe a cidade se transformar, com a presença de navios estrangeiros. A rua é uma espécie de jornal vivo. Marinheiros, comunistas, simpatizantes do integralismo, sindicalistas. Todos falam, discutem, inflamam. Ele aprende que política não é um assunto distante de Brasília. Política é o preço do pão, o emprego no porto, o bonde que passa lotado ou não passa. No final dos anos 40, quando o país tenta reencontrar a democracia, o garoto de Santos tem uma certeza incômoda. Se as coisas não forem mudadas pelas pessoas certas, serão moldadas pelos de sempre. Os donos do dinheiro, do poder, dos acordos de bastidor. Ainda não é um militante, não carrega bandeira de partido, mas carrega um desconforto que cresce a cada ano. Há, porém, um outro lado em Mário. O racionalista,
o fascinando por números e estruturas. A mesma cabeça que se indigna com a desigualdade se apaixona por cálculos, por problemas de lógica, por aquilo que pode ser organizado e resolvido com clareza. Quando chega a hora de escolher uma profissão, não há muita dúvida. Ele mira alto. Alvo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Engenharia Civil. Uma das faculdades mais difíceis do país, poucos entram, menos ainda se formam. A mudança de Santos para São Paulo é um choque violento. A capital é um monstro de concreto em expansão, um organismo que cresce sem parar, engolindo bairros, pessoas, sotaques. O estudante recém-chegado se perde entre bondes, multidões e prédios altos. Mas no fundo, sente que ali está o seu palco. Naquelas avenidas vão acontecer as batalhas que ele ainda não sabe que vai travar. A Poli é uma fábrica de líderes, técnicos, burocratas de alto escalão. Ali se formam os homens que vão construir pontes, rodovias, usinas e, com sorte, carreiras políticas. Mas também é um ambiente de disputa ideológica, especialmente em um Brasil que oscila entre ensaios democráticos e surtos autoritários. Em corredores cheios de jovens brilhantes e arrogantes, Mário Covas aprende duas coisas ao mesmo tempo: a língua dura dos números e a linguagem inflamável dos discursos. Ele se destaca pelos dois motivos errados para quem quer uma vida tranquila: fala o que pensa e não se impressiona com sobrenomes famosos. Em assembleias de estudantes, enquanto muitos preferem apenas reclamar do preço da comida no bandejão, ele começa a apontar algo mais profundo: a desigualdade do próprio sistema educacional, o distanciamento entre Estado e população, a ineficiência de um país que parece funcionar sempre pela metade. É nessa fase que surge um traço que vai acompanhá-lo para sempre: a incapacidade quase física de ficar neutro. Onde há uma injustiça clara, Mário toma partido. Onde muitos tentam ficar em cima do muro, ele escolhe um lado, mesmo que isso lhe custe amigos, confortos, oportunidades. Formado engenheiro, poderia seguir a rota clássica: boa empresa, salário gordo, vida estável, almoços aos domingos e um carro melhor a cada promoção. Mas o Brasil dos anos 50 e 60 não é um país comum. O clima político ferve. Golpes são planejados, resistências são esboçadas, e a ideia de que tudo pode mudar de um dia para o outro não é paranoia, é rotina. Nesse cenário, o engenheiro Mário Covas começa a se aproximar de um mundo que vai definir sua biografia: a política institucional. O primeiro passo é discreto, quase tímido. Ele volta a Santos e começa a atuar em questões locais, conversando com lideranças de bairro, sindicalistas, pequenos comerciantes. Vê de perto como as decisões da capital impactam o cotidiano das cidades do interior. Entende que as grandes palavras desenvolvimento, progresso, modernização significam na prática asfalto ou lama na porta. De casa, escola funcionando ou não, posto de saúde aberto ou abandonado. Não demora para que os convites apareçam. Um sujeito articulado, honesto, bom de fala e com formação técnica é ouro para qualquer grupo político. Alguns querem usá-lo como vitrine, outros como peça de xadrez. Ele aceita se aproximar, mas com uma condição silenciosa: não vai ser marionete. Em 1959, vem o primeiro salto eleitoral. Mário Covas é eleito vereador em Santos. É o começo oficial da carreira política. Agora seu nome aparece em boletins, atas, jornais locais. Não é mais o estudante barulhento, nem o engenheiro promissor. É um homem público, com mandato, voto, responsabilidade. Na Câmara Municipal, sua postura se repete. Fala duro, não alivia nas críticas, cobra transparência, irrita quem está acostumado a aprovar tudo por unanimidade. Em pouco tempo, ganha fama de intransigente, mas também de confiável. Em um ambiente onde muitos parecem negociar princípios, ele insiste em tratá-los como algo inegociável. Enquanto isso, o Brasil acelera rumo ao abismo. A crise política se agrava, os conflitos ideológicos se radicalizam, e em 1964, o país é sacudido pelo golpe militar, tanques na rua, Congresso manobrado, direitos civis esvaziados. Muitos se calam, outros se adaptam, alguns se escondem. Covas escolhe o caminho mais perigoso: a oposição. Ele se filia ao MDB, o partido que, dentro das regras rígidas da ditadura, encarna o papel de adversário do regime. É uma oposição limitada, vigiada, às vezes simbólica, mas é tudo o que existe institucionalmente. Para um homem como ele, aceitar jogar com cartas marcadas é quase humilhante.
E ainda assim, é a única forma de continuar lutando. Nesse ambiente sufocado, Covas lapida sua imagem nacional. Em discursos no Congresso, conhecido depois como deputado e mais tarde senador, ele ataca a corrupção, denuncia abusos, critica o autoritarismo, cobra coerência até dos colegas de oposição. Ao mesmo tempo, começa a enfrentar um tipo diferente de rival. Não mais apenas generais, mas outros políticos que, ainda que contrários ao regime, se acostumaram aos conchavos de bastidor. É nesse terreno minado, entre o medo e o cálculo, que surgem as primeiras linhas do destino que o ligará a um adversário específico, que ainda está se formando politicamente em outra vertente. Paulo Maluf. Enquanto Covas se consolida como voz incômoda, Maluf cresce junto da máquina, aprendendo como manejá-la. Eles ainda não estão frente a frente, mas caminham em direção ao mesmo ringue. O controle de São Paulo. O tempo, porém, não espera. Em meados dos anos 70, o Brasil começa a ensaiar uma abertura lenta, calculada, cheia de armadilhas. A ditadura afrouxa a coleira, mas não solta. Eleições são permitidas aqui e ali, sempre com regras que favorecem o sistema. Covas enxerga nessa brecha uma corrida contra o relógio. Ou a oposição se organiza logo, ou a transição será apenas uma troca de roupa do mesmo poder. A sensação de urgência passa a ditar sua rotina. Ele cruza o estado, participa de reuniões madrugada adentro, volta para casa exausto, dorme pouco, fuma muito, vive à base de café e teimosia. Há uma contagem regressiva invisível pairando sobre sua cabeça. Cada ano que se perde em acomodações políticas é um ano a mais de atraso para o país. Entre assembleias, viagens, discursos e negociações, Mário Covas começa a desenhar aquilo que, no futuro, será seu grande campo de batalha. A cidade de São Paulo. O garoto de Santos, o engenheiro da Poli, o vereador rebelde, o oposicionista da ditadura. Todas essas versões se alinham em direção a um objetivo: disputar, em condições desiguais, o comando da maior metrópole do país. Uma metrópole que, por ironia do destino, também se tornará o principal reduto de seus futuros rivais. Ele ainda não sabe naquele momento, mas as próximas decisões que tomar, as alianças que aceitar, as rupturas que provocar, os princípios que se recusar a negociar, vão determinar não só se ele chegará ao poder, mas também o preço que pagará em cada vitória e em cada derrota. E como sempre, o tempo será curto demais. Naquela noite abafada de outubro de 1994, num comitê improvisado no centro de São Paulo, as televisões ligadas mostram pesquisas que parecem uma sentença. Francisco Rossi, o candidato abençoado por Paulo Maluf, sobe. Mário Covas, o engenheiro magro de sobrancelhas pesadas, cai. Faltam poucos dias para a eleição. A máquina da prefeitura, comandada por Maluf, está a todo vapor. Outdoors, comícios, promessas em cascata. Do outro lado, um grupo que parece menor do que deveria ser, olhando para o relógio como se ele estivesse de fato correndo contra eles. Um detalhe torna tudo mais cruel. Essa pode ser a última grande chance de Covas chegar ao governo do estado. Se perder, talvez nunca mais tenha tempo de tentar de novo. Mas esse momento de quase desespero só existe porque, anos antes, ele tomou uma série de decisões que o levaram ao mesmo tempo para o centro do tabuleiro político e para o canto mais desconfortável desse tabuleiro. O lugar de quem enfrenta, de frente, a lógica da barganha. O caminho até a beira da vitória em 1994 passa por uma cidade em convulsão, por praças lotadas pedindo democracia, por traições dentro do próprio partido e por um duelo silencioso, mas constante, com Paulo Maluf, que parecia sempre ter mais dinheiro, mais estrutura e mais tempo. Voltemos a 1983. O regime militar ainda respira, mas com dificuldade. Brasília negocia a abertura, controlando cada espaço cedido. Em São Paulo, Franco Montoro assume o governo do estado pelo MDB, com a missão quase impossível de comandar a locomotiva do país sob um sistema que ainda não é plenamente democrático. E Montoro toma uma decisão que muda o eixo da vida de Mário Covas. Convida o engenheiro e deputado combativo para ser prefeito da capital, não eleito pelo povo. O regime ainda nomeia prefeitos das capitais, mas escolhido para administrar uma cidade que já ultrapassou a casa dos 10 milhões de habitantes e está à beira do colapso. São Paulo, em 1983, é um corpo febril. Enchentes constantes,
Trânsito caótico, periferias crescendo sem infraestrutura. Ônibus velhos, caixa vazio. Covas entra no prédio da prefeitura, no viaduto do Chá, como quem entra em uma usina prestes a explodir. Aos 53 anos, veste o paletó amarrotado, acende mais um cigarro e começa a atacar o problema como engenheiro. Planilhas, prioridades e cortes, obras onde realmente precisa, revisão de contratos suspeitos, não demora para que a resistência apareça. Empreiteiras reclamam, vereadores se irritam, servidores acostumados a jeitinhos percebem que o novo prefeito não está ali para manter tradições. A principal reclamação dos adversários, curiosamente, vira o seu maior elogio. Ele não faz política. Querem dizer que ele não distribui cargos como moeda, não libera verbas com segundas intenções, não fecha os olhos para pequenas irregularidades. Em nome de governabilidade, as reuniões com secretários terminam tarde. A luz do gabinete fica acesa a madrugada adentro. O relógio volta a ser personagem. Em menos de 2 anos de mandato, ele precisa deixar uma marca numa cidade quase ingovernável e, ao mesmo tempo, participar de algo muito maior que a própria prefeitura: a luta pelo fim da ditadura. Porque, enquanto administra enchentes e contratos, Covas é chamado para outro fronte. As ruas, 1984. Nasce o movimento das diretas já. A emenda Dante de Oliveira, que restabelece a eleição direta para presidente, vira bandeira de milhões. E ali, nos palanques lotados da Praça da Sé, do Vale do Anhangabaú, do Centro Cívico de Curitiba, embaixo de chuva, de sol, sob risco, de repressão, quem aparece como uma das vozes centrais? Mário Covas, agora mais rouco, mais duro, mais impaciente com a história. O contraste é brutal. De um lado, o prefeito que precisa discutir linha de ônibus, poda de árvore, lixo nas ruas. Do outro, o líder político que, ao pegar o microfone numa praça entupida de gente, aponta o dedo para a ditadura e exige olho no olho. Queremos votar para presidente da República. Em cada discurso, há uma urgência quase física. Não se trata apenas de derrubar um regime. Trata-se de recuperar o tempo roubado. Cada ano de ditadura, para ele, é como um ano de atraso nas obras invisíveis. Saneamento, escola, justiça social. A emenda das diretas é derrotada no Congresso. O país inteiro assiste pela TV a frustração de uma esperança quase palpável. Para muitos, é o fim da linha. Para Covas, é o sinal de que a luta vai ter que mudar de forma. E de que o relógio está apertando ainda mais. Sem eleições diretas, a saída será via colégio eleitoral, com uma aliança em torno de Tancredo Neves. Nessa transição torta, o velho MDB se torna PMDB, incha, atrai todo tipo de interesse. O partido de resistência, pouco a pouco, começa a se parecer demais com aquilo que dizia combater. E é aí que o conflito muda de tom. Mário Covas, prefeito de São Paulo e depois senador eleito em 1986, vê por dentro o que tantos brasileiros só suspeitavam. O PMDB, agora no poder com José Sarney, se acomoda em ministérios, estatais, orçamentos, toma gosto pelo poder que antes criticava. Ele, que poderia surfar na onda, prefere apontar o dedo para dentro da própria casa. Em reuniões de cúpula, diz o que ninguém quer ouvir: que o partido está se desmoralizando, que virou abrigo de fisiologistas, que a promessa de nova república está se deteriorando em troca de cargos. Enquanto isso, Paulo Maluf segue o caminho inverso. Ex-governador biônico de São Paulo, aliado dos militares, ele se reinventa com um discurso supostamente técnico, cercado de grandes obras, avenidas, viadutos. Em 1988, quando chegam as eleições diretas para prefeito da capital, Maluf volta ao cenário com força total. Do outro lado, entre vários candidatos, está Mário Covas, agora em outra trincheira. Depois de romper com o PMDB, ele ajuda a fundar o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. É um gesto de ruptura tão arriscado quanto simbólico. Abandonar o partido gigantesco para construir um novo, menor, que pretende ser exemplo de ética e responsabilidade. A campanha de 1988 em São Paulo é um campo de batalha perfeito para o choque de estilos. Maluf lota ruas com carros de som, cavaletes, pichações, promessas de obras que vão resolver tudo. Covas, com menos dinheiro e tempo de TV, fala de déficit público, planejamento de longo prazo, transporte coletivo. Sua postura firme,
por vezes ríspida, encontra resistência num eleitorado cansado, que muitas vezes prefere soluções fáceis a diagnósticos duros. O resultado? Ele fica fora do segundo turno. Vê Paulo Maluf avançar. E num twist que poucos previram, perder para Luísa Erundina, do PT. Essa derrota é uma ferida funda, não só porque ele perde a chance de governar a cidade novamente, mas porque percebe algo incômodo. Falar a verdade no Brasil costuma custar caro nas urnas. Nos bastidores do PSDB, muitos aconselham: você precisa ser mais maleável, suavizar o discurso, fazer mais promessas, ser menos duro. Covas escuta, traga a fumaça, olha para o chão e toma a decisão que repetirá a vida inteira. Não vai. Prefere perder tentando explicar a realidade do que ganhar enganando. É a escolha que define seu estilo. E que, de novo, coloca o relógio contra ele. Em 1989, o país vive a primeira eleição direta para presidente desde 1960. O Brasil inteiro ferve. Fernando Collor surge como o caçador de marajás, com marketing agressivo. Lula lidera a esquerda. Brizola arrasta a memória do trabalhismo. E lá está Mário Covas, candidato do PSDB, tentando falar de reforma do Estado, responsabilidade fiscal e democracia sólida num ambiente dominado por slogans fáceis e imagens televisivas. O tempo de TV é curto. As pesquisas não ajudam. A máquina partidária é pequena. Ele cruza o país, faz campanha em aeroportos vazios, em praças médias, em rádios locais, enquanto Collor domina o horário nobre com produção cinematográfica. No primeiro turno, Covas fica em quarto lugar. Vê Collor e Lula seguirem para o duelo final. Outra derrota. Outro sinal de que ele parece sempre chegar um passo antes da hora certa. Ou um passo depois de quem está disposto a fazer qualquer coisa para vencer. O PSDB, porém, ganha musculatura. Fernando Henrique Cardoso se destaca. José Serra ganha espaço. O partido passa a ter quadros fortes em São Paulo, Minas, Rio. E no meio dessa construção, uma certeza se impõe. Se há um estado onde Mário Covas ainda pode transformar seu discurso em governo, esse estado é São Paulo. Os anos seguintes são de articulação silenciosa e desgaste público. O governo Collor implode em escândalos. A classe política inteira é arrastada para o descrédito. O impeachment vem como um terremoto. Itamar Franco assume, convoca Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda. Nasce o Plano Real. A inflação, que devorou décadas de salários, começa a cair. A economia, pela primeira vez em muito tempo, dá sinais de previsibilidade. O PSDB, que até então parecia ser apenas mais um partido, de repente se torna protagonista. E é nessa virada que Covas enxerga uma janela estreita, mas decisiva. 1994 será o ano-chave. O plano é ousado. Fernando Henrique Cardoso concorre à presidência. Mário Covas, ao governo de São Paulo. Dois tucanos tentando comandar, ao mesmo tempo, o país e o estado mais importante. A aposta é alta. Se der errado, o PSDB pode se esfacelar. Se der certo, uma nova forma de governar pode ser testada em larga escala. O problema é que, do outro lado, Paulo Maluf não está parado. Como prefeito da capital, ele usa cada obra inaugurada, cada viaduto entregue, cada presente para a cidade como instrumento de poder. Elege um candidato ao governo, Francisco Rossi, alinhado ao seu grupo. A mensagem implícita é clara. Votar em Rossi é continuar recebendo as benesses da máquina. Voltemos então àquela noite de campanha em 1994. As pesquisas oscilam. Em alguns momentos, apontam vantagem de Covas. Em outros, mostram Rossi encostando, com o apoio nada discreto de Maluf. Na capital, onde a máquina municipal controla ônibus, publicidade oficial, pequenos favores do dia a dia, o candidato tucano encontra resistência. No interior, a mensagem da responsabilidade fiscal e da experiência administrativa faz mais efeito. A batalha se desenrola em cada município, em cada debate, em cada entrevista improvisada num coreto de praça. O tempo, outra vez, vira inimigo declarado. Faltam 2 semanas. A campanha de Rossi promete mundos e fundos, salários milagrosos, obras gigantescas. Covas repete quase a exaustão. Não há dinheiro para isso tudo. Governar não é mentir para o eleitor. Alguns aliados se desesperam. Se você não prometer, vai perder. Ele responde seco. Se for para ganhar assim, prefiro perder. O relógio anda. As pesquisas apertam. O clima, no comitê tucano, oscila entre esperança e pânico contido. No primeiro turno, a surpresa. Covas passa em primeiro lugar.
Rossi vai ao segundo turno com ele, empurrado por Maluf. A partir desse momento, a disputa deixa de ser apenas entre dois candidatos e assume sua forma simbólica máxima. De um lado, o projeto de cidade e Estado ligado ao malufismo, marcado por obras vistosas, alianças pesadas, acusações de corrupção que nunca chegam ao fim. Do outro, um engenheiro carrancudo prometendo arrumar a casa, cortar privilégios, dizer não, onde todos estão acostumados ao sim. Um projeto que, por definição, não seduz pelo brilho, mas pela dureza. Os últimos dias antes do segundo turno são um desfile de golpes baixos. Panfletos anônimos circulam. Boatos correm soltos. Maluf sobe no palanque de Rossi e fala como se fosse candidato, tentando transformar a eleição numa espécie de plebiscito pessoal. Covas responde não com ataques pessoais, mas com um discurso que mistura indignação e cansaço. Insiste na comparação de currículos, na importância de olhar a história de cada grupo político. Em um dos debates finais, lança a frase que sintetiza anos de embate. Não é uma disputa entre eu e ele. É entre dois modos de fazer política. O dia da votação chega como um clímax de filme. Filas nas sessões eleitorais, clima pesado, repórteres de TV em frente ao prédio onde Covas vota. Ele entra, cumprimenta poucos, aperta o passo, deposita o voto com a mesma expressão dura de sempre. Do lado de fora, alguns gritam seu nome, outros o de Maluf, embora não esteja oficialmente na urna. A verdadeira contagem, porém, começa quando as sessões fecham. Em comitês diferentes, os dois grupos, o de Covas e o de Maluf-Rossi, encaram telões e rádios como se olhassem para um painel de resultados de guerra. À medida que a apuração avança, um desenho se confirma. Mário Covas abre vantagem e não perde mais. Francisco Rossi é derrotado. Paulo Maluf, pela primeira vez em muito tempo, assiste de camarote à vitória de um rival que sempre tratou como moralista incômodo. No comitê tucano, comemora-se, mas sem euforia hollywoodiana. Covas sobe ao palco, agradece, mas não dança, não chora, não grita. Seu discurso de vitória soa quase como um aviso. A partir de amanhã, começa a parte difícil. Não prometi milagres, prometi trabalho e seriedade. Aos 64 anos, depois de décadas de oposição à ditadura, de brigas internas em partido, de derrotas doídas em eleições decisivas, aquele menino magro de Santos, o engenheiro da Poli, o prefeito cabeça dura da capital, o candidato presidencial ignorado em 1989, finalmente chega ao poder máximo do estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Ao caminhar pelos corredores amplos, ele sente mais o peso do que a glória. Em cada sala, em cada planilha sobre a mesa, há um número que não fecha, uma obra inacabada, uma dívida escondida. O relógio, de novo, passa a contar ao contrário. Ele tem 4 anos, talvez 8, se reeleito, para provar que é possível governar, com firmeza e limpeza num país acostumado ao atalho. E lá fora, Paulo Maluf observa, esperando o primeiro tropeço, pronto para cobrar a conta de cada promessa de honestidade. Na primeira manhã depois da vitória, em vez de flores, Mário Covas recebe uma ameaça silenciosa. Os números. Sobre a mesa do governador recém-empossado, no Palácio dos Bandeirantes, empilham-se relatórios que parecem mais um laudo de paciente em estado terminal. O caixa do Estado está quebrado. A folha de pagamento engole quase tudo. Fornecedores batem à porta querendo receber dívidas antigas. Hospitais sem remédio. Escolas caindo aos pedaços. E por trás de cada cifra em vermelho, um fantasma conhecido. Anos de administração baseada em obras vistosas, contratos generosos, favores políticos. Era como herdar um prédio imponente. Com as vigas podres, do lado de fora, a imprensa pergunta: "O que o senhor vai fazer primeiro, governador?" Ele traga o cigarro, aperta os olhos e responde algo que, dito ali com naturalidade, soa quase chocante. "Eu não vou governar olhando a próxima eleição. Vou governar olhando o Estado." O relógio, porém, não aceita bravatas. São 4 anos. 4 anos para consertar uma máquina gigantesca sob a vigilância de Paulo Maluf, que passa a usar cada buraco de rua, cada greve, cada fila de hospital como munição contra o rival que ousou tomar-lhe o governo. Logo nos primeiros dias, a equipe econômica traz o diagnóstico nu e cru. Se nada for feito, em poucos meses, o Estado pode atrasar salários. Para um governador recém-eleito que prometeu responsabilidade, essa palavra, atraso, é dinamite pura. Covas escolhe o caminho que quase ninguém gosta de trilhar: o do ajuste duro.
Determina corte de cargos em comissão, revisão de contratos, enxugamento de secretarias, suspensão de obras que não tenham financiamento garantido. Ordena um pente fino nas contas de empresas estatais. O recado interno é direto. Ninguém tem cadeira cativa. As primeiras semanas parecem um choque de realidade coletivo. Secretários acostumados com gabinetes suntuosos veem carros oficiais sendo recolhidos, mordomias cortadas, diretores de estatais que se julgavam intocáveis são demitidos. Alguns aliados políticos murmuram nos corredores que não era bem isso que tinham combinado. Os jornais, que há pouco exaltavam a vitória do engenheiro sério, agora estampam manchetes sobre cortes, restrições, conflitos com servidores. Enquanto isso, nas rádios da capital, uma voz conhecida volta a ecoar. Paulo Maluf, ainda prefeito de São Paulo, critica diariamente o governo de tesoura dos tucanos. Em inaugurações de viadutos e túneis, ele dispara: lá no estado só sabem cortar. Aqui na prefeitura a gente faz. Cada ponte pintada, cada avenida recapeada, vira um outdoor vivo comparando, sem sutileza, o estilo Maluf ao estilo Covas. A rivalidade, que antes era apenas eleitoral, se transforma em uma espécie de combate diário de narrativas. Em 1995, quando o ajuste começa a doer de verdade, as primeiras grandes greves explodem. Professores, policiais civis, funcionários de estatais, todos vão às ruas. Pedem reposição salarial, reclamam do congelamento, chamam o governador de insensível. Em frente ao Palácio dos Bandeirantes, carros de som, apitos, cartazes com caricaturas do engenheiro de sobrancelhas grossas. A cena é forte. De um lado, servidores que se sentem traídos por um político que sempre esteve ao lado da democracia e das lutas populares. Do outro, o mesmo homem, agora com a caneta na mão dizendo não, outra vez. Em reuniões fechadas, alguns auxiliares tentam convencê-lo a ceder um pouco. Governador, uma concessão aqui, um acordo ali. O senhor ganha tempo, desarma o ambiente, melhora sua imagem. Ele escuta, respira fundo e responde com a mesma dureza que mostrou a vida inteira. Se eu fizer agora o que sempre critiquei, perco. A única coisa que tenho de verdade. A palavra, do lado de fora, a popularidade despenca. Há pesquisas em que menos de 1/3 da população aprova o governo. Maluf percebe o cheiro de sangue político e sorri. Mas em silêncio, o ajuste começa a dar resultados. A dívida com a União é renegociada em bases mais duras, porém sustentáveis. Empresas estaduais inchadas passam por reestruturação. Algumas são privatizadas, outras saneadas. É um processo traumático. Sindicatos denunciam demissões, a oposição acusa o governo de vender o patrimônio do povo. Covas suporta as vaias, as faixas, as manchetes hostis. Lembra-se do que viveu na prefeitura em 1983. Não existe obra sólida construída sobre buraco fiscal. É nesse clima tenso que surgem alguns dos projetos que, anos mais tarde, seriam apontados como marcas de sua administração. É nessa fase que nasce, por exemplo, o Poupa Tempo. A ideia é simples e revolucionária: concentrar num único espaço vários serviços públicos. Emissão de RG, carteira de trabalho, atestados, funcionando com horário estendido, senha, fila organizada, atendimento decente. Parece óbvio hoje. Mas, na São Paulo dos anos 90, enfrentar repartição pública era entrar num labirinto de portas fechadas e carimbos. Quando o primeiro posto é inaugurado no centro da capital, em 1997, muita gente vai mais por curiosidade do que por necessidade. E sai espantada. Dá para resolver, em uma manhã, o que antes levava semanas. De repente, o mesmo governo acusado de dureza passa a ser associado, ao menos ali, à eficiência concreta. Ao mesmo tempo, Covas insiste em investir onde o retorno de imagem é lento, quase invisível. Manda reformar escolas, construir salas de aula na periferia, ampliar o número de vagas no ensino fundamental. Lança programas de recuperação de estradas vicinais, aquelas que ligam cidades pequenas e por onde escoam a comida que chega às grandes metrópoles. No metrô, acelera obras de expansão de linhas. E como engenheiro, se empolga com um projeto gigantesco: o Rodoanel, um anel viário em volta da capital para tirar caminhões pesados das marginais. No papel, parece um sonho. No orçamento, um desafio quase suicida. A oposição pinta o quadro ao seu modo. Dizem que o governo tucano só pensa em tecnocracia, que é frio, distante, pouco preocupado. Com o drama cotidiano da população, Covas, que nunca foi de abraços fáceis,
não ajuda a quebrar essa imagem. Em eventos públicos, fala mais de números do que de emoções. Em entrevistas, responde curto, às vezes ríspido. Um consultor de marketing chega a sugerir que ele sorria mais, seja mais televisivo. A reação é previsível. Não vou fazer curso de simpatia para enganar eleitor. Enquanto isso, Paulo Maluf termina seu mandato na prefeitura deixando a cidade coberta de concreto e de dívidas. Consegue, porém, o que queria. Elege o sucessor, Celso Pitta, em 1996, numa campanha em que repete insistentemente que Pitta é Maluf de coração. Para Covas, é um golpe simbólico. Em plena vigência do PSDB no estado, o malufismo mantém domínio sobre a capital. É como se a rivalidade tivesse se institucionalizado em dois territórios. O Palácio dos Bandeirantes de um lado, o Viaduto do Chá, depois o Palácio do Anhangabaú do outro. À medida que 1998 se aproxima, o quadro parece desenhado para um acerto de contas definitivo. O Plano Real estabilizou a economia nacional. Fernando Henrique Cardoso governa o país. O PSDB ganhou musculatura. Mas em São Paulo, a popularidade de Covas continua moderada. Ele é respeitado, mas não amado. Maluf, por sua vez, termina a gestão na prefeitura cercado de suspeitas de superfaturamento, mas ainda com forte recall e uma base fiel de eleitores. Quando anuncia que será candidato ao governo do estado, a mídia enxerga imediatamente o símbolo. Pela primeira vez, o duelo Covas. X Maluf será direto, na mesma urna, com nome e sobrenome. Só que, meses antes desse embate decisivo, o corpo de Mário Covas resolve entrar na história como mais um adversário. Em 1998, exames de rotina apontam um problema grave. Um tumor na bexiga. A notícia cai como uma bomba na equipe. Médicos falam em cirurgia, em tratamento agressivo, não há garantias. Ninguém sabe como ele vai reagir, nem quanto tempo terá de recuperação. Alguns sugerem, com cuidado, que talvez não seja a hora de disputar uma reeleição. Como convencer o eleitor a apostar mais 4 anos em alguém que pode não ter saúde para cumpri-los? A cena se repete em diferentes versões nos bastidores. Aliados tentando argumentar com o governador. Ele ouvindo em silêncio, olhos semicerrados, cigarro entre os dedos. Quando finalmente fala, a frase tem mais de teimosia do que de bravura. Eu não posso deixar o Estado de novo nas mãos do Maluf. Se tiver que cair, vou cair lutando. O médico insiste nos limites do corpo. A política, nos limites do tempo. O relógio, que antes marcava só o fim do mandato, passa a marcar também a duração possível da própria vida. A cirurgia é feita. Covas passa dias internado, sai mais magro, mais pálido, com o rosto cavado. Em vez de recuar, decide ir à campanha do jeito que está. Vai a debates de televisão usando um colete para esconder a bolsa de urina, resultado do procedimento, e longos casacos que disfarçam a fragilidade. Do outro lado, Maluf, sorridente, bronzeado, repete seu discurso de sempre. Promete obras grandiosas, fala que rouba, mas faz, difamação de inimigos, tenta colar em Covas a imagem de governo que não faz nada. As pesquisas iniciais são desanimadoras para o tucano. Maluf larga na frente com uma base sólida, Covas aparece atrás, desgastado, com muitos eleitores indecisos. Em alguns momentos, a diferença parece intransponível. A equipe de marketing sugere campanhas emocionais, mostrando o governador doente, quase como pedido de compaixão. Ele veta. Não quero pena. Quero ser julgado pelo governo que fiz. Escolhe, contra todas as tendências, fazer uma campanha centrada em comparações de gestão, números de endividamento, índice de investimento, em educação, saúde e responsabilidade fiscal. É quase um suicídio publicitário. Mas aí acontece algo que nem ele, nem Maluf, nem os analistas previram. A doença, que ele não quer explorar, passa a humanizá-lo aos olhos de parte do eleitorado. As pessoas o veem, visivelmente debilitado, enfrentando debates duros, respondendo perguntas longas, suportando ataques. A imagem do engenheiro frio começa a rachar, revelando alguém obstinado até a crueldade consigo mesmo. Nas ruas, surgem relatos de gente que diz: ele podia estar em casa se tratando, mas está aqui pedindo voto para continuar trabalhando. O argumento, que não foi roteirizado, cai com força. Enquanto isso, Maluf comete o erro que perseguirá sua biografia. Subestima o adversário. Confia demais no próprio carisma, nos programas de televisão com jingles fáceis, nas lembranças das obras espalhadas pela cidade. Não percebe que o clima do país mudou. Depois do impeachment de Collor e de tantos escândalos,
uma fatia do eleitorado de São Paulo está mais sensível ao discurso da ética, do combate ao fisiologismo, à corrupção, e nesse terreno, Covas pode até parecer antipático, mas é coerente. O primeiro turno de 1998 termina com um susto. Maluf na frente, Covas atrás, mas vivo. O segundo turno se transforma num duelo frontal, sem intermediários. Em cada debate, a tensão é palpável. Maluf insiste em se apresentar como o gestor que faz. Covas devolve lembrando investigações, suspeitas, a herança fiscal que recebeu. Em um momento emblemático, olha reto para a câmera e provoca o eleitor. Você quer voltar ao tempo em que obra era sinônimo de dívida escondida? É um recado que fala diretamente ao fantasma que ele encontrou na primeira manhã de governo. Na reta final, as pesquisas mostram uma virada lenta, quase imperceptível dia a dia, mas real. Covas encosta. Depois passa. Maluf reage com ataques mais agressivos, insinuações, promessas desesperadas. O tom da campanha se torna quase bélico. O relógio corre. Cada comício parece o último. Os médicos em privado pedem moderação. O tratamento exige descanso. Ele ignora. Depois eu descanso. Os filhos, amigos, assessores veem o risco de perto. Um mal-estar numa escadaria, uma tontura num palanque, um exame que não vem tão bom quanto o esperado. Mas ele não recua. Quando chega o dia da votação, em outubro de 1998, não é apenas uma eleição, é um referendo sobre dois estilos de poder. E para Mário Covas, uma espécie de teste de resistência física e moral. Ele vota cedo, anda com dificuldade, mas recusa ajuda para subir o pequeno lance de escadas da sessão eleitoral. As câmeras registram suas mãos trêmulas, apertando os botões da urna. Do outro lado, Maluf vota sorridente, seguro, cercado de correligionários, repetindo frases ensaiadas sobre vitória do povo. A apuração começa como sempre, lenta, fragmentada, angustiante. Em certos momentos, Maluf aparece na frente. Depois, Covas ultrapassa. A guerra de números vira guerra de nervos. No Comitê Tucano, a tensão é tão densa que quase se corta no ar. Aos poucos, porém, o quadro se estabiliza. Mário Covas é reeleito governador de São Paulo. Paulo Maluf, derrotado na disputa direta que passou a vida preparando. É o tipo de virada que, num roteiro de cinema, talvez parecesse exagerada. O político doente contra o rival poderoso, vencendo no último grande duelo. A comemoração, outra vez, não tem fogos de artifício internos para Covas. No discurso da vitória, mais magro do que nunca, ele agradece, mas deposita de novo um peso sobre si mesmo. Agora, mais do que nunca, eu não tenho o direito de errar. Sabe que o segundo mandato será disputado em duas frentes inseparáveis. O governo de um Estado gigante e a negociação constante com a própria saúde. E sabe, sobretudo, que Paulo Maluf, mesmo derrotado, continuará rondando, direta ou indiretamente, qualquer falha que o governo tucano cometer. Nos meses seguintes, o Palácio dos Bandeirantes volta a ser mais hospital de campanha do que sede de governo. Entre uma sessão de tratamento e outra, Covas reúne secretários, revisa projetos, cobra metas. O Rodoanel finalmente começa a sair do papel em trechos concretos. Novos postos do poupa-tempo são inaugurados no interior, virando símbolo de um Estado que tenta, aos trancos e barrancos, ser menos burocrático. Na educação, amplia-se a municipalização do ensino fundamental, numa tentativa de aproximar a escola do cidadão e de organizar melhor as responsabilidades entre Estado e prefeituras, mas o preço é visível. Fotógrafos registram o rosto cada vez mais marcado do governador. As olheiras profundas, o passo devagar. Em alguns eventos, ele se apoia discretamente em cadeiras, em braços de assessores, em corrimãos. Ainda assim, quando pega o microfone, o tom é o mesmo. Seco, direto, impaciente com frases feitas. A opinião pública, que um dia o chamou de arrogante, agora começa a ver nas mesmas expressões algo como uma pressa estranha. Um senso de urgência que ultrapassa o calendário eleitoral. Nesse cenário, a rivalidade com Maluf ganha um novo contorno. O ex-prefeito passa a enfrentar processos mais sérios, denúncias internacionais, bloqueios de contas no exterior. Seu grupo político, abalado, tenta se reorganizar. Alguns antigos aliados pulam do barco, aproximam-se do governo estadual, pedem espaço, cargos, verbas. A tentação de ampliar a base é forte. Aceitar esses apoios significaria, enfim, ter mais tranquilidade na Assembleia Legislativa, aprovar projetos com menos desgaste,
mas significaria também abrir as portas para o tipo de acordo que ele passou a vida criticando. Cada nomeado, cada aliança pontual, vira uma batalha interna para Covas. Ele corta, veta, recua. Aceita composições, mas coloca limites que irritam tanta gente quanto agradam. O preço é continuar governando em tensão permanente, sem supermaiorias confortáveis. A recompensa é manter, aos olhos de muitos, a coerência que o trouxe até ali. O tempo, porém, insiste em seguir seu curso indiferente. Entre papéis, obras, disputas políticas e relatórios médicos, o ponteiro avança rumo a um ponto em que nem a engenharia, nem a política, nem a teimosia serão capazes de segurá-lo. E, em um quarto de hospital silencioso, com a televisão ligada em noticiários que discutem o futuro de São Paulo, Mário Covas começa a perceber que o próximo e talvez último embate já não será com Paulo Maluf, nem com a máquina pública. Será com a própria finitude. Ele tinha conseguido segurar o maior estado do país à beira do colapso fiscal. Mas agora não conseguia garantir nem o próprio amanhã. O homem que passara décadas domando orçamentos, domando greves, domando adversários, descobria que existia um inimigo impossível de enquadrar em planilha. Um conjunto de células descontroladas, invisíveis, que devoravam por dentro o corpo magro vestido de terno escuro. Do lado de fora, São Paulo erguia viadutos, inaugurava postos do poupa-tempo, iniciava o rodoanel. Do lado de dentro, num quarto de hospital, o cronômetro corria numa velocidade que nenhum decreto, nenhuma lei complementar, nenhuma articulação política seria capaz de desacelerar. Mesmo assim, Mário Covas insiste em transformar cada dia a mais de vida em mais um dia de governo. O Palácio dos Bandeirantes se estende em linha reta até o Hospital Sírio-Libanês. Entre um ponto e outro, motoristas e seguranças percorrem o mesmo trajeto várias vezes por semana, levando documentos, relatórios, projetos de lei. Às vezes, o gabinete é um quarto com cheiro de desinfetante, luz fria e silêncio quebrado apenas por bips de aparelhos. Sobre a mesinha de cabeceira, dividem espaço, lado a lado, um cinzeiro improvisado para o fumante relutante e pastas com a logomarca do governo. Os médicos, pacientes no vocabulário técnico, são impacientes naquilo que mais importa: o tempo. Eles avisam com cada vez menos rodeios que o governador precisa diminuir o ritmo. A doença volta, espalha metástases, cobra juros sobre cada abuso cometido contra o próprio corpo. O senhor não é um super-homem, diz um deles. Covas ouve, morde o lábio, desvia o olhar para a janela. A frase que responde parece saída de uma planilha de custos, mas é, na verdade, uma confissão de culpa. Se eu parar agora, tudo o que a gente fez corre o risco de virar pó. No começo de 2000, a imagem do governador já é a de um homem visivelmente fragilizado. O paletó caiu folgado sobre os ombros ossudos. O rosto é quase um mapa de sulcos, olheiras profundas. Ainda assim, ele continua a percorrer canteiros de obra, inaugurar unidades do poupa-tempo no interior, visitar escolas reformadas. Em cada aparição pública, o contraste com o próprio passado é cruel. O engenheiro de fala dura, que preenchia o espaço com a presença, agora parece disputar fôlego com o microfone. Mas quando começa a falar, o tom é o mesmo, às vezes até mais agudo, como se o pouco ar que entra nos pulmões fosse usado com raiva calculada. Enquanto isso, o velho rival continua rondando. Paulo Maluf, mesmo derrotado no duelo direto de 1998, não desapareceu. Seu grupo político ainda tem capilaridade. Prefeitos aliados, vereadores, deputados. Na capital, a sombra do malufismo aparece nas eleições municipais, nos discursos sobre obras que fazem falta, nas críticas ao pedágio. Das rodovias estaduais, nas greves de servidores que apontam o dedo para o governo que só sabe dizer não. Em cada protesto, em cada editorial mais áspero, Covas enxerga, por trás das palavras, o eco do adversário de sempre. Uma São Paulo, acostumada a seduções fáceis, a promessas de concreto infinito, a esquecer a conta que chega depois. O relógio que antes marcava apenas o fim do segundo mandato ganha uma nova escala, muito mais íntima. Em 2000, entre uma internação e outra, ele começa a ouvir, nos corredores do palácio, uma pergunta que ninguém tem coragem de formular, em voz alta na sua frente. E se ele não terminar o governo? Não é apenas uma questão institucional. É também política, quase simbólica.
O que acontece com um projeto de poder que tem na figura do governador seu eixo de moralidade, de disciplina fiscal, de repúdio ao fisiologismo, quando esse eixo ameaça ruir antes do tempo? A tensão cresce quando, no fim do ano, o quadro clínico piora de forma inequívoca. A imprensa acompanha cada boletim médico com a voracidade de quem sabe que está diante dos minutos finais de um filme longo. Estável, delicado, reservado. As palavras se repetem nos telejornais, mas por trás delas há cenas que ninguém vê. O governador, recuando para respirar ao subir 3 degraus. A caneta tremendo levemente ao assinar um despacho. O olhar perdido alguns segundos, a mais do que o normal depois de uma notícia ruim sobre arrecadação, greve ou derrota na Assembleia. Em janeiro de 2001, o choque que era apenas sussurro vira manchete. Mário Covas se afasta oficialmente do cargo para se submeter a um novo tratamento, agora com risco real de não voltar. O vice, Geraldo Alckmin, assume interinamente. No ato formal de transmissão de cargo, há a frieza protocolar dos decretos, mas também um silêncio pesado, quase físico, na sala. Covas segura a faixa, ajeita no peito do sucessor, olha firme, como quem diz mais com o gesto do que com as palavras. Cuida disso aqui, ele murmura, quase sem som, mas os que estão perto entendem. O afastamento tem prazo, mas é um prazo que ninguém sabe se terá como ser cumprido. A contagem regressiva assume uma nova forma. Não é mais só o fim do mandato, é o fim possível da presença física de Covas no jogo. Para a oposição, surgem brechas para apostar na instabilidade, para sussurrar que o governo está acéfalo, que quem manda já não. É mais o velho engenheiro, e sim um círculo de tecnocratas e herdeiros políticos. Maluf, agora mais acuado por denúncias de corrupção e investigações internacionais, sente o terreno se mover de outra forma. Contra ele, multiplicam-se manchetes sobre contas no exterior, ordens de bloqueio, suspeitas de esquemas milionários. Aquele embate de décadas, de alguma maneira, sai das urnas e entra em outro tipo de tribunal. Enquanto Covas passa as noites ligado a aparelhos, com o som ritmado dos monitores cardíacos preenchendo o quarto, Paulo Maluf passa a ser ligado, em rede nacional, a palavras como desvios, lavagem de dinheiro, paraísos fiscais. A imagem é quase cinematográfica. De um lado, o velho adversário, magro e frágil, cercado de médicos. Do outro, o rival histórico, ainda forte e eloquente, cercado de advogados. O tempo, implacável, transforma a velha pergunta: quem governa melhor? Em outra, mais brutal: quem suportará o julgamento da história? No hospital, porém, o julgamento que importa é o dos exames de sangue, das tomografias, da resposta ao tratamento. Há dias em que as notícias parecem boas, ou pelo menos não tão ruins. Nessas horas, Covas pede papéis, comenta projetos, discute detalhes de trechos do Rodoanel, cobra dados de desempenho dos novos postos, do poupa-tempo. Pergunta sobre as finanças do Estado. Em outros dias, o corpo vence qualquer tentativa de resistência e ele apenas dorme longas horas, acordando confuso, irritado com a própria fraqueza. Os relatos de assessores que circulam anos depois falam de uma teimosia quase insana. Dizem que certo dia, ainda no leito, ele teria pedido que lhe levassem relatórios de execução orçamentária. Um auxiliar, na tentativa de poupá-lo, responde que não é hora para isso. A tréplica vem seca, como nos velhos tempos de plenário. Enquanto eu estiver vivo, é hora para isso sim. Não importa se a frase exata foi aquela. O fato é que ela condensa uma atitude. O governo, para ele, não era um emprego. Era uma espécie de responsabilidade intransferível, que só terminaria quando o próprio coração parasse. Essa obstinação começa a provocar um fenômeno curioso do lado de fora. A figura antes vista como ríspida, distante, antipática, vai ganhando traços de tragédia clássica. A população, que já se acostumara a ver a dureza do governador como traço de caráter, agora passa a enxergar, por trás da rigidez, um homem que está pagando com o próprio corpo o preço da coerência que defendeu. Jornais que o criticaram duramente por cortes e vetos publicam editoriais respeitosos sobre sua retidão rara. Adversários políticos reconhecem, em entrevistas, que não concordavam com ele, mas jamais duvidaram de sua honestidade. Nesse meio tempo, Geraldo Alckmin começa a aparecer com mais frequência, como face pública de um governo que continua funcionando, inaugurando obras, enviando projetos à Assembleia. É uma transição delicada, quase cirúrgica.
Por um lado, é preciso mostrar que o Estado não está parado. Por outro, qualquer gesto que soe como pressa em assumir definitivamente o lugar de Covas seria percebido como desrespeito. O próprio governador, em momentos de lucidez, repete a ideia de continuidade. O governo não é meu, é de um projeto. Quem estiver aqui tem que segui-lo. No início de março de 2001, o que era suspense passa a ser expectativa dolorosa. Os boletins médicos se tornam cada vez mais reservados. A família se reúne com mais frequência ao redor do leito. Os telefones do Palácio dos Bandeirantes e de Brasília tocam insistentemente, com autoridades buscando informações. Há uma espécie de silêncio coletivo na classe política paulista, como se até os adversários entendessem que aquele não era um momento para bravatas. A rivalidade feroz que marcara a trajetória de Covas e Maluf, naquele instante específico, parece dar lugar a algo raro: respeito ao limite humano. Na madrugada de 6 de março, o limite é finalmente alcançado. Aos 70 anos, Mário Covas Júnior morre em São Paulo. O anúncio, seco e protocolar, lê-se quase como uma frase impossível. A notícia corre o país em poucos minutos. Nas redações, interrompem-se pautas. Nos plenários, suspendem-se sessões. Em muitos lares paulistas, televisores ligados a noticiários substituem o barulho rotineiro do jantar. Não é a morte de um artista popular, de um astro de novela, é a morte de um político. E ainda assim, há comoção, algo naquela biografia, tão marcada por derrotas, teimosia e austeridade, toca uma fibra sensível numa sociedade cansada de escândalos. O corpo é velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O prédio, acostumado a discursos inflamados, sussurros de bastidor e votações apertadas, se transforma em um grande salão de despedida. A bandeira do Estado cobre o caixão. Ao lado, a bandeira do Brasil. Em fila, passam aliados, adversários, servidores anônimos. Alguns choram discretamente. Outros, mais velhos, revisitam mentalmente imagens de décadas atrás. O jovem engenheiro combativo nos MDB, o prefeito de São Paulo em tempos de inflação galopante, o senador da Constituinte, o governador que preferia cortar gastos a inaugurar obras sem lastro. Há um detalhe que muitos percebem, ainda que ninguém comente em voz alta. Naquela fila silenciosa estão também representantes de grupos que por anos foram alvo da intransigência de Covas, dirigentes sindicais que o chamaram de inimigo dos servidores, políticos de partidos com os quais ele evitava alianças fisiológicas, empresários que sofreram com a dureza das renegociações de contratos. Todos, de alguma forma, entendem que estão diante de algo que vai além da concordância ou discordância com este ou aquele ato de governo. Estão diante de uma trajetória em que, certo ou errado, quase nunca se abriu mão de princípios. Do lado de fora, o trânsito de São Paulo, caótico como sempre, é cortado por buzinas que parecem descompassadas, mas carregam uma espécie de homenagem involuntária. Motoristas de ônibus colocam em pequenos letreiros improvisados a palavra luto. Em Santos, a cidade natal, prepara-se a recepção do corpo para o enterro. Ali, nas ruas por onde o adolescente Covas um dia distribuiu panfletos contra a ditadura, pessoas se aglomeram em calçadas, janelas, sacadas. Alguns seguram bandeiras. Outros apenas observam, em silêncio, a passagem lenta do cortejo. Enquanto isso, na esfera abstrata da política, um outro movimento começa a se desenhar. Com a morte de Covas, Geraldo Alckmin assume definitivamente o governo de São Paulo. É o início de uma nova etapa para o PSDB paulista, cuja identidade passa a ser constantemente comparada ao padrão Covas. Em reuniões internas, em campanhas eleitorais futuras, seu nome vira adjetivo. Temos que manter o padrão Covas de seriedade. Isso não é coisa que o Covas faria. O engenheiro que passou a vida sendo chamado de duro, áspero, inflexível, transforma-se, depois de morto, em medida de integridade para toda uma geração de políticos. E o velho rival? Nos anos seguintes, Paulo Maluf ainda disputará eleições, ainda terá votos, ainda aparecerá em programas de televisão. Mas pouco a pouco, sua biografia passa a ser dominada não mais por viadutos e avenidas, e sim por processos, condenações, bloqueios de bens. Seu nome, que já foi associado à ideia de fazedor de obras, vai surgindo em listas de procurados, em relatórios de operações internacionais de combate à corrupção. Há uma ironia pesada nesse desfecho. Enquanto escolas, hospitais, estradas e praças recebem o nome de Mário Covas,
projetos de combate à impunidade, delações e decisões judiciais repetem, em tom grave, o sobrenome do antigo adversário. A rivalidade que por tantos anos incendiou campanhas, comícios e debates não termina, portanto, no dia da morte de um e na aposentadoria política de outro. Ela continua, em outro plano, como contraponto de duas formas de entender o poder. De um lado, a lógica do atalho, do rouba mas faz, da obra que brilha mais do que o balanço de contas. De outro, a ideia, rude e pouco sedutora, de que governar é muitas vezes dizer não e suportar o desgaste disso. O tempo, esse juiz severo que não aceita embargos, vai inclinando a balança em favor daquele que morreu mais cedo, mas deixou menos explicações a dar. No cotidiano dos paulistas, o nome de Covas aparece de maneiras discretas, mas persistentes, quando alguém resolve um documento em poucas horas num posto do poupa-tempo, sem precisar pagar despachante, está, sem saber, atravessando uma porta aberta por ele. Quando caminhões contornam a capital por trechos do Rodoanel, em vez de entupirem as marginais, há ali o rastro do sonho de engenheiro, que ele não viveu para ver pronto. Quando professores entram em escolas estaduais reformadas nos anos 90 e 2000, quando prefeitos do interior administram redes municipais, de ensino fruto da municipalização, a mão invisível de suas escolhas aparece nas rotinas mais banais. Com o passar dos anos, sua figura vai sendo inevitavelmente simplificada. Em livros didáticos, em reportagens especiais, em discursos de campanha, Mário Covas vira sinônimo de governador austero, homem, público honesto, fundador do PSDB, opositor da ditadura, mas por trás desses rótulos permanece uma dimensão menos arrumada, mais humana, a do sujeito que fumou demais, trabalhou demais, brigou demais, perdeu eleições importantes, bateu de frente com amigos e inimigos, cometeu erros e ainda assim se recusou a tratar. A política como carreira de conveniências, para uma geração que cresceu ouvindo que todos os políticos são iguais, sua biografia funciona quase como uma pedra no sapato. Não porque o transforme em santo inatingível, mas porque lembra que é possível atravessar décadas de poder sem enriquecer, sem multiplicar. Patrimônio em ritmo incompatível com o salário, sem virar sinônimo de escândalo. E lembra também o preço disso. Falta de popularidade fácil, embates constantes com corporações, incompreensões, solidões de gabinete. Em retrospecto, aquela frase dita no início do governo: "Eu não vou governar olhando a próxima eleição, vou governar olhando o Estado", ganha um contorno ainda mais radical. No fim, Mário Covas não governou nem mesmo olhando a própria vida. Ultrapassou limites que nenhum médico assinaria embaixo. Insistiu em estar à frente do Estado quando já carregava no corpo o peso de uma sentença quase certa. Pode-se discutir se foi imprudente, teimoso, irresponsável consigo mesmo. Mas é difícil negar que, até o último fio de voz, ele enxergou a si como peça de uma engrenagem maior, da qual não tinha o direito de fugir. Quando a cortina se fecha sobre essa trajetória, em março de 2001, o palco político brasileiro já não é o mesmo daquele em que o jovem engenheiro de Santos começou a dar seus primeiros passos. Ditadura, redemocratização, constituinte, hiperinflação, plano real, privatizações, escândalos. Tudo isso passou diante dos olhos de Mário Covas. Em cada uma dessas fases, ele escolheu um lado. Às vezes o lado derrotado, quase sempre o lado mais árduo. A biografia que fica é a de alguém que não venceu todas as batalhas, muito menos todas as eleições, mas que conseguiu algo cada vez mais raro: fazer com que seu nome, décadas depois, seja lembrado menos pelo que prometeu, e mais pelo que, mesmo a duras penas, cumpriu. E nessa lembrança, a rivalidade com Paulo Maluf deixa de ser apenas o duelo entre dois políticos de estilos opostos, torna-se símbolo de uma escolha permanente que se impõe a cada eleitor, em cada esquina de campanha, em cada boato de corrupção, em cada promessa fácil demais para ser verdadeira. A pergunta, no fundo, continua a mesma que ecoava nos debates de 1998, só que agora sob a luz fria da história. Que tipo de Estado, se quer? O que brilha rápido e apodrece por dentro? Ou o que talvez doa no presente, mas tenta ficar de pé por mais tempo? A resposta não cabe apenas a analistas, historiadores ou militantes. Ela se desenha, dia após dia, na fila do poupa-tempo,
no asfalto do Rodoanel, nas contas públicas que fecham melhor ou pior, no modo, como o nome de Mário Covas continua, discretamente surgindo como referência quando alguém, diante de um microfone, se atreve a dizer que política ainda pode ser coisa séria. E é nesse ponto, bem depois do último boletim médico, bem longe daquele quarto de hospital onde o relógio parecia correr mais depressa, que o engenheiro magro de sobrancelhas grossas encontra, enfim, a única vitória que nenhum adversário poderá contestar: a de ter conseguido, com todos os limites humanos, fazer da própria vida um argumento de que a honra, mesmo na política, não precisa ser palavra vazia.